Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de programação. Hoje nós vamos continuar, abordando a estrutura sequencial e vamos falar sobre operadores. Operadores são símbolos que representam atribuições, cálculos ou expressam condições. A gente pode ter os seguintes operadores. A gente pode ter de atribuição, a gente pode ter operadores aritméticos, de acumuladores e de incremento, operadores relacionais, lógicos e lógicos bit a bit. Nós vamos ver isso durante essa videoaula. Para a gente exemplificar os operadores, eu vou usar o mesmo projeto que eu estava usando nas outras videoaulas. Eu apenas comentei o código aqui para cima e deixei apenas o scanner aqui se a gente precisar de entrar com alguma informação no programa. O primeiro operador que nós vamos aprender é o de atribuição. E vocês já conhecem um pouco dele. É uma atribuição, ele é o token do sinal de igualdade, em que atribui um valor, por exemplo, para uma variável. Então, eu acabei de atribuir o valor inteiro 10 para a variável A, que é do tipo inteiro. Então, o primeiro operador que a gente está vendo hoje é o sinal de igual, que representa atribuir. Isso é interessante, que a gente pode atribuir valores através de variáveis também. Vou criar a variável B, C e D. Então, eu poderia fazer algo no seguinte sentido. Poderia fazer que B recebe o valor de A, C recebe o valor de D, que é ponto e vírgula, e o D recebe o valor de C. No final, eu posso imprimir, vou imprimir o valor de D. E o resultado aqui da impressão vai ser o valor 10. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo. Dentro da variável A, que inicialmente está com 10, eu jogo o valor, esse 10, para B. Então, a posição de memória que o B representa vai estar com o valor 10. E o A também continua com o valor 10. Então, eu meio que fiz uma cópia do valor 10, que estava na posição A, lá da memória RAM do computador, eu joguei para a posição que a variável B indica. E fiz a mesma coisa. De B eu joguei para C e de C eu joguei para D. Então, eu fiz várias atribuições aqui. E todas essas variáveis, então, têm o valor 10. Aqui eu só vou imprimir o valor de D para a gente ver. Vou salvar. Vou rodar isso aqui. Então, o resultado que imprimiu foi justamente o que eu acabei de mencionar com vocês, o valor 10. Vou ajeitar aqui esse console para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, não tem grande segredo, a gente já tinha meio que visto algo parecido. O próximo comando que a gente vai ver vai ser os comandos, na verdade, aritméticos. Então, para isso eu coloquei uma tabela. E esses operadores são importantíssimos, que são através dele que nós vamos fazer os mais diversos cálculos. Então, a gente tem aí na tela o operador de adição, que a gente já conhece da matemática, o operador da subtração, o operador da multiplicação é um asterisco, a divisão nós vamos usar uma barra, e a gente tem uma operação que vocês não devem conhecer tanto, que não é tão usada na matemática, que é o resto da divisão inteira. Então, sempre quando eu precisar do resto de uma divisão e que essa divisão for inteira, então eu vou conseguir obter o resultado disso através desse operador aqui, que a gente chama de mod, resto da divisão. Então, vamos ver isso na prática. Vocês vão ver que é muito fácil de usar. Eu vou declarar duas variáveis aqui, x, e já vou colocar o valor inicial dela aqui, poderia ser qualquer valor, e vou declarar uma outra variável y com valor 20. O que eu posso fazer aqui então? Eu vou criar uma outra variável com valor resultado, o nome resultado, que vai começar com 0. Bom, usando os operadores, por exemplo, eu poderia atribuir nesse resultado a soma, olha só, x mais y dessas variáveis. E posso imprimir
esse resultado. Aqui é interessante que isso lembra também a arquitetura de von Neumann que a gente falou nas aulas, né? Então, esses valores aqui, ó, a gente obtém eles da memória RAM, né? Então, o X está lá na memória RAM, o Y está lá na memória RAM do computador. A gente obtém esses valores, joga isso para o processador, né? O processador vai fazer a operação de soma, nesse caso, e o resultado vai para uma variável que também representa uma posição da memória RAM. Então, isso aqui identifica bastante como que a arquitetura de von Neumann funciona. Tá? Então, aqui eu tenho um resultado impresso. Né? Então, vamos executar para a gente ver aqui se está funcionando como a gente planejou. Olha só. Então, 10 mais 20, né? A gente imprimiu aqui o resultado. Ó. E aí a gente pode usar qualquer operador que eu mencionei. Ó. A gente pode usar uma subtração. Então, eu peguei o que? 10 menos 20 vai dar menos 10. Ó, né? Resultado correto. A divisão ela é um pouco diferente do que a gente está habituado na matemática comum. Por quê? Em Java, toda vez que a gente for dividir dois números inteiros, o resultado vai ser inteiro. Olha só o que eu estou querendo dizer. Eu vou colocar aqui, ó, 5 e 2. Mudei os valores da variável, né, e vou dividir, então, 5 por 2. Se a gente estivesse usando aqui a matemática que a gente aprendeu habitualmente, daria o quê? 2,5, né? 2 barras de chocolate e meia para cada pessoa. Então, eu vou executar aqui, ó, e olha o resultado que me foi apresentado. O valor 2. Eu vou até comentar esse print aqui de cima para a gente não confundir. Vou executar de novo. Agora a gente tem só o valor 2. Então, olha só, quando eu dividir dois números inteiros, o resultado vai ser inteiro. Então, a parte do resto eu não obtenho nessa divisão. Né? Então, é como se eu tivesse 5 barras de chocolate, eu vou dar 2 barras para uma pessoa, 2 barras para outra pessoa e sobrou uma barra. E é aí que vem aquele outro operador que eu disse. Ó. Eu posso usar então o mod aqui para eu pegar, né, a parte inteira, o resto aqui, ó, inteiro da divisão. Então, dividindo 5 por 2, a gente viu que dava 2 barras de chocolate para cada pessoa e sobra uma barra de chocolate. Tá vendo? Se eu quisesse pegar, né, uma parte aqui que fosse a parte fracionada aqui da divisão, o que eu teria que fazer? Ó, primeiro, a nossa variável seria float. A primeira forma que eu posso fazer isso é o seguinte, é usando a divisão normal. Como tem dois números inteiros, ó, eu posso informar para o compilador o seguinte, ó, eu quero a divisão em ponto flutuante. E quando eu executar aqui, ó, ele vai me dar 2,5. Tá vendo que interessante? Ou uma outra solução é sempre usar float aqui. Ó. Então, se eu usar float nas variáveis, o compilador já vai entender que eu quero uma divisão com casa decimal. Ó. Então, vou executar e deu 2,5. Tá vendo? Então, essa é a diferença, né, da matemática comum que a gente está habituado aí. Tá? Então, quando eu vou dividir aqui no Java dois números inteiros, o resultado vai ser um número inteiro, a menos que eu force, né, a gente chama de cast, que eu fiz aqui, coloquei entre parênteses e falei, converte para mim essa divisão para float. Aí ele me dá a casa decimal. Caso contrário, a divisão de dois números inteiros vai ser um número inteiro. Ok? E vocês podem estar me perguntando também, nossa, mas para que eu preciso desse... quando é que eu vou usar isso, né, o resto da divisão inteira? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Por exemplo, se você quer descobrir se o número é par ou ímpar, o que você faz? Você divide esse número por 2. Se o resto da divisão for 0, quer dizer que o número é par. Se o resto da divisão for diferente de 0, né, quer dizer que esse número é ímpar. Tá? Então, isso é um exemplo de uso aí do operador mod. Um outro ponto interessante aqui é que talvez a gente não precise, em muitos dos casos, a gente não vai precisar de uma variável para armazenar o resultado final da operação. Ó. Se você não precisar desse resultado em mais nenhum ponto por exemplo, do seu problema a ser resolvido, você pode fazer a operação dentro aqui do próprio comando, ó, println. Então, você poderia fazer assim, ó, x mais y. Tá vendo? Então, eu não usei uma variável. Lembre de que quanto menos variável você usar no seu problema,
melhor vai ser, porque você vai estar gastando menos memória do computador, né? Então, ó, salvei e executei, vocês vão ver que a gente tem, ó, o resultado esperado sem usar uma terceira variável. Mas em certos casos, né, você vai ser obrigado a ter essa variável. Por exemplo, se você precisasse desse resultado em vários pontos do seu algoritmo, aí é interessante você armazenar isso em uma posição de memória. Bom, agora nós vamos aprender um conceito e um operador que está relacionado a esse conceito, que são os operadores de acumulação, né? E o conceito de acumulador. O que seria isso, né? Vamos ler aqui. Ó. Um acumulador é uma variável que acumula os valores a cada vez que o código é executado. Ou seja, armazena-se o valor antigo da variável mais o valor novo. Nossa, mas parece complicado isso, né? Bom, por isso que eu deixei essa imagem aí para a gente exemplificar e ficar mais claro. Vocês já foram num supermercado, né? E o caixa, à medida que ele vai passando os produtos, né, o valor é lido e é acumulado em uma variável. Então, por exemplo, você passou lá um refrigerante. Na hora que você passou o refrigerante, R$5, ok, ele aparece na tela. Vamos supor que depois você passa um chocolate. O chocolate também custa R$5. Então, qual que é a operação que acontece aí? Você tem que pegar o valor antigo que tinha na conta da pessoa, que é R$5, né, do refrigerante, mais R$5, né, do chocolate. Você vai pegar esse valor e jogar dentro da própria variável. Tá? Então, isso que é a ideia de acumular o valor. Isso é muito importante, muito útil aí quando a gente for trabalhar em muitos dos algoritmos na disciplina. Então, eu vou voltar lá no NetBeans para mostrar isso para vocês. Bom, eu vou usar aqui, ó, algumas variáveis, por exemplo, float valor 1, e esse valor 1 vai começar com 0. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer que o valor 1 ele vai receber o valor que ele tinha antes, mais 10. Vamos supor, né, que eu estou simulando aqui uma venda de um produto. A venda começou, a venda está valendo 0. Aí o caixa passou o primeiro produto, ó. Primeiro produto, então é 10 mais o que tinha lá antes. Então 0 mais 10, ficou quanto? Ficou 10 e eu joguei o valor, ó, na própria variável. Tá vendo? E aí a gente continua, ó, simulando a venda. Ó. Aí eu vou fazer o seguinte, agora chegou um outro produto que custa R$5. Vou fazer mais um, né, mais um produto aqui, ó, que custa R$90. E aqui a gente pode imprimir o valor final aqui, ó, tá, desse V1. Então, olha só que interessante. Aqui eu estou acumulando o valor que tinha antes mais o valor atual e o valor da nova venda e jogando agora na variável. E fiz a mesma coisa, eu peguei o valor antigo, né, que foi do primeiro produto no caso, 10, 10 mais 5 dá 15, e eu jogo então, ó, em cima da variável. Né, e faço isso aqui também, isso aqui mais uma vez, ó, e mando printar isso aqui. Vocês vão ver ó, que na hora que eu executar, o valor vai ser 105, justamente porque eu estou acumulando na variável. Ó, 90, né, ó, 100, 105, certinho a conta aqui. Então, isso aqui é o conceito de acumular o valor dentro de uma variável. Você mantém o valor antigo, né, soma com o que você tem que somar de novo e joga, sobrescreve isso, né, no que tinha lá nessa variável antes, só que agora com um valor novo. No slide, eu fiz, né, até uma representação visual de como que isso acontece. Ó. A gente tem aqui a memória, né, então eu estou representando a memória do computador por duas caixinhas, nesse caso aqui, duas posições de memória lá, que é uma a gente deu o nome de Z e eu joguei o valor 4. Então a gente tem o valor 4, deixa eu voltar aqui, a gente tem o valor 4 aqui, ó. E a outra, no W, a gente tem o valor 2. Então, eu fiz, olha o que eu fiz aqui, eu acumulei, eu peguei o valor de Z, que era 4, mais 2, que vai dar 6, e joga dentro do Z. Ó. Então, olha só, a caixinha de memória lá do computador passa a ter 6, e o W, como a gente não manipulou ele em momento nenhum, né, ele continua com 2 aqui, eu só usei o que estava armazenado lá. Então, essa é a ideia.
Bom, e por que esse conceito de acumulador, né, ele está vinculado com operadores? É porque é o seguinte, porque existe um, um operador que ajuda a gente a escrever, ó, regras, né, operações desse tipo aqui. Como é que é esse operador? É o seguinte, ó, a gente simplesmente faz da seguinte forma: o sinal de mais e o igual, e aí eu ponho o valor que eu quero acumular, por exemplo, 10. Ó. Eu vou reescrever as mesmas coisas que eu fiz aqui, ó, só que usando esse operador novo. Eu não vou redeclarar a variável, né, porque a variável já está declarada lá, então eu não preciso declarar a variável mais de uma vez, nem posso, né? Então, olha aqui que eu vou fazer aqui, ó. Reiniciei a variável para zero. Então, aqui eu sobrescrevi o que tinha, né, o que eu tinha feito com essa variável. E sempre quando a gente trabalha com esse conceito de acumulador, é importante que a gente inicialize a variável para ela não pegar lixo de memória, ok? Então, a gente inicializou a variável como zero. E agora, como que eu vou simplificar essa operação? Da seguinte forma, ó, usando o operador de acumulação. Repare só. Vou colocar o mais aqui, ó. Vou colocar o mais aqui. Ó. Então, isso que eu acabei de fazer usando o operador, ó, de acumulação é a mesma coisa do que eu acabei de fazer aqui em cima. Então, é idêntico às coisas. Só que aqui a gente escreveu bem menos. Né? Então, quanto mais limpo tiver seu código, mais legível ele, né, ele tende a estar. Então, se eu executar isso aqui, a variável V1 ela tem que ter o mesmo valor nas duas impressões. Olha aqui, ó, 105 e 105. É exatamente o que eu queria mostrar para vocês aí. Tá? E a gente tem esses operadores de acumulação não só com mais. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, menos e menos. Poderia colocar aqui, ó, também, ó, menos e menos. Tá vendo? Então aqui eu estou acumulando valor de forma negativa, né? Então significa que aqui vai dar o quê? Menos 10, né? Menos 15, menos 105. Então essa aqui é a ideia aqui da... Ó, menos 105, tá vendo? Eu poderia usar com os outros operadores também. Eu poderia usar aqui, ó, a multiplicação. Se você quer multiplicar, multiplicar. Então você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Multiplicar e multiplicar. Então essa aqui é a ideia, ok? Isso é muito útil. E por essa videoaula eu vou encerrando ela aqui. Na próxima videoaula a gente continua aí com operadores.